Raiz e jornalismo cultural, falando com Nachaú, compositor, escritor, historiador. Eu acho que eu deixei, assim, eu interrompi você no último bloco, não? Não, eu acho que não interrompeu, mas eu gostaria de voltar com o Nachaú sobre a questão do historiador, sobre a tese de mestrado do Nasser, que foi, ele teve uma interpretação assim, inovadora sobre Goiás, e isso teve um desdobramento significativo para o andamento do patrimônio de Goiás. Você poderia falar um pouco sobre isso, Nasser? Bom, na realidade foi o doutoramento, né? O meu mestrado foi sobre a construção de Goiânia. Logo depois eu fiz um livro com o padre Palacin sobre a história política de Catalão e parti para o doutoramento, onde eu comecei a observar que a trilogia básica de interpretação, tanto sociológica, quanto histórica, quanto literária sobre Goiás, ela estava calcada em 3 pilares básicos. Quando se tratava da época aurífera, tinha-se a ideia de uma decadência consolidada. Quando se tratava da Primeira República, falava-se no atraso. E quando a gente vinha pós anos 30, como eu também fui no meu mestrado, falava-se na ideia de modernidade com a construção de Goiânia. E eu fui então tentando desconstruir esses 3 pilares. E quando nós, com parceria com a IPHAN, na época que fomos elaborar o projeto de patrimônio mundial para a cidade de Goiás, o ICOMOS nos questionou por que uma cidade tão parecida com Minas estava querendo, né, também ter o título de patrimônio, se não era assim algo mais do mesmo. Aí teve um grande estudo sobre a arquitetura vernacular na cidade de Goiás, mostrando como ela se diferenciava de Minas, e eu cuidei da parte histórica, mostrando quais as diferenças básicas que nós tínhamos no processo histórico para com Minas, principalmente na ideia de decadência, que eu questionava, onde a mineração tinha deixado uma herança para Minas Gerais muito mais auspiciosa do que para Goiás, e destrinchava um pouco isso aí. Todo esse trabalho de você mostrar isso foi significativo para que a Unesco, os órgãos ligados a isso, aceitassem Goiás como sendo uma cidade que tinha uma singularidade que merecesse ser patrimônio. Na realidade, o título de patrimônio se deve muito à própria cidade de Goiás, à sua preservação, à sua dimensão cultural, à sua história belíssima, né, que atravessa séculos, a sua gente, o seu povo, a todo o trabalho que o IPHAN desenvolveu ali, desenvolve, a todo o trabalho que com várias mãos, nós construímos o contexto para a candidatura da cidade de Goiás, mãos que passaram por Salma Saad, por Brasilete Caiado, por Tiató, né, e que nós fomos cooperando, cada um dando o seu cadinho. Marco Antônio Galvão, que foi o grande organizador desse livro que alicerçou a candidatura. Então, assim, eu acho que a parte histórica que eu pude cooperar foi muito interessante, porque eu, como historiador, vivenciando como presidente da GEPEL o dossiê, juntamente com vários parceiros, Ministério da Cultura, IPHAN, etc., o Comitê Pró-Cidade de Goiás, e de repente você, como historiador, que dedicou uma vida a estudar a história e que tinha por Goiás uma afeição, como tem até hoje, imensa, poder dar a sua cooperação. E depois eu fui a Paris para o julgamento do título, que foi uma emoção imensa, e depois fomos numa comitiva para Helsinki, na Finlândia, buscar o título. Então, quer dizer, tudo isso para mim, né, foi viver uma história que eu também pude ajudar a contar. Bom, você está falando de Goiás, e vamos dar um salto aí na história e também em cidades diferentes, que foi Goiânia. Quando Goiânia foi fundada, o Centro-Oeste era, assim, ainda a civilização não tinha chegado aqui, quer dizer, poucas, né, cidades fora do litoral tinham destaque, né? Goiás foi, por muito tempo, cidade pequena, embora a capital da província, a capital do estado. O que significou a construção de Goiânia, Chaú, nesse aspecto da ocupação do Centro-Oeste? Goiânia faz parte de uma logicidade, né, de inserção da região na nação, da penetração capitalista pelo sertão de Goiás. Quer dizer, ela faz parte de um processo que
está lá nos anos 20 da Primeira República, passa pelo movimento de 30, passa pela Marcha para o Oeste em 45, quer dizer, tudo isso são trampolins para a edificação de Brasília nos anos 60 e a ocupação capitalista da Amazônia que nós estamos vivendo até hoje, que tem como corredor a BR-153. Então, quer dizer, o capitalismo vai ocupando esses espaços, né, paulatinamente, e Goiânia é um momento importantíssimo. A ideia de mudança da capital, ela vem dos séculos XVIII, XIX, com Rodolfo Gustavo da Paixão, né, com Couto Magalhães. Ela é antiga. E ela é utilizada pelo Pedro Ludovico para fazer uma inserção e uma solidez histórica. É uma capital muito mais para o sul e sudoeste do estado do que propriamente para o estado como um todo, né, como parte do processo histórico. E é uma capital interessante, né, porque ela é uma capital dos anos 30, 40, extremamente moderna, em Art Deco, cravada no interior, que é Campinas. Então, daí essa simbiose, né, do moderno com o tradicional, do campo com a cidade, do sertão com o litoral. Né? Então, é muito rico tudo isso. Se você vê o rock muito projetado e o sertanejo de primeira linha convivendo harmonicamente, né? O Paulo Gonçalves falava que Goiânia é uma cidade interessante. Você trabalha na Rua do Lazer, descansa na Praça do Trabalhador, onde tem mais brigas é na Vila União, onde o lugar mais anônimo da cidade é a Fama, e até recentemente eles vendiam carros na Praça do Avião. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Não some não.